Olá! Estamos aqui, comunidade Mulheres de Pés Descalços, para a nossa primeira live do Conte-me Sua História. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Daqui a pouquinho ela está entrando aqui, vou apresentar para vocês. Estou aguardando aí a entrada das mulheres que acompanham a comunidade, que prestigiam. A Mônica já está aqui. Estou aqui com um painel que a gente utiliza nas nossas atividades presenciais. O nosso painel de sapatos pendurados. Isso, para demarcar os pés descalços. Estou aguardando vocês. Fernanda também já está aí. Vamos aguardar um tempinho para as pessoas chegando, pegando um cafezinho para quem toma café essa hora. Eu não costumo tomar o café essa hora não, mas eu não gosto de ficar sem o café da tarde, né? Então, eu já sei que essa noite vai ser longa. E aí, também tem um chazinho aqui gelado. Eu bebo um pouco de cada coisa. A Rebeca Correia, amiga de longas datas. Ah, já está aí, já chegou. A Júlia Moraes também já está aqui. O pessoal está chegando. E aí, Rebeca? É a Boa, sua Ana. primeira live? É a sua primeira live? É minha primeira live. Que coisa boa! Por enquanto é a sua primeira live, né, Rebeca? Por enquanto, Verdade. muitas virão. Profetizo isso, porque cada uma de nós tem uma mensagem para passar. E a gente Verdade. tem o privilégio de viver num tempo em que a nossa voz pode ecoar, né? A gente não precisa depender mais de um microfone, de um espaço que nos é concedido, né? De permissão. Basta você ter uma missão, um sonho e ter uma mensagem. Todas nós temos uma mensagem. E com Amém. certeza tem alguém do outro lado que vai receber a sua mensagem. Não importa quem, importa que alguém, na hora certa, no dia certo, no momento certo, a sua mensagem vai tocar o coração dessa pessoa. Eu creio nisso. Eu creio na arte do encontro, os momentos que são escritos e determinados, que a gente conhece pessoas, toca a vida de pessoas, que somos tocados também, tocadas por elas. Vamos dar mais alguns 2 minutinhos e a gente vai começar aqui. Quero deixar vocês à vontade para fazerem perguntas, né? Fazer aí acenos para a Rebeca. Acredito que vocês vão gostar muito. Para quem já sabe, que acompanha lá o nosso Instagram, nós estamos com um quadro que se chama Conte-me Sua História. Eu, se não me engano, setembro ou outubro, já não me lembro mais, né? Vou até conferir isso. Eu iniciei com um quadro no meu Instagram contando a história da minha vida. Eu entendi que se eu estava me dispondo a fazer um trabalho com mulheres, né? Um trabalho em grupo, que é o trabalho que eu gosto de fazer atualmente, além de ser pedagoga e atuar bastante com grupos operativos, eu também, como psicóloga psicanalista, atuo em grupos terapêuticos, né? Fiz isso durante muitos anos da minha vida e vi na internet uma possibilidade de dar continuidade a esse trabalho que eu sinto muita falta de estar com as pessoas, de compartilhar, de impulsioná-las, de criar um ambiente onde mulheres possam ser estimuladas, impulsionadas, questionadas, confrontadas, porque não é um grupo de leitura de amigas. Se você quer fazer parte da comunidade,
Eu já te digo, não é um grupo para você ter o seu ego massageado. É um grupo para você pensar sobre temas da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada, crescer pessoalmente, porque você precisa crescer primeiro para dentro, para depois crescer para fora, se relacionar bem consigo mesma, para você poder ter bons relacionamentos do lado de fora. E isso é sempre desafiador. Eu penso que ao longo da nossa vida a gente continua aprendendo a lidar com as pessoas e a lidar também com você mesma, né? Que eu acho que é o nosso maior desafio. Lidar com o nosso temperamento, lidar com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, com as nossas potencialidades. E a comunidade de mulheres de pés descalços surgiu desse desejo de dar suporte a mulheres que estão em transição. Não em transição capilar, mas em transição, né? Do trabalho, transição de um relacionamento, transição de escolhas. Vivemos em constante transição, saindo de um ponto A para chegar no ponto B, saindo de um curso para encarar uma profissão. Vivemos o tempo todo momentos de escolhas e precisamos de amigas. Aí recorremos a amigas, a conselhos, mas esse não é nosso objetivo. Eu sou uma profissional também da área da saúde, como eu falei para vocês, o nosso intuito não é dar suporte como uma amiga, mas como uma especialista e criar situações onde você possa pensar a partir de você mesma e das suas escolhas. Por isso, aqui nós temos o nosso sapatinho de cristal da Cinderela número 34, que faz parte dos nossos trabalhos presenciais. E a gente faz aí um trabalho a partir desse sapato. A Alessandra está aí também, Caleb, tem um grupo bom. Então, vou apresentar a vocês a Rebeca Correia, uma jovem mamãe do Davi, esposa do Caleb. Nos conhecemos há muito tempo. Eu não tenho problema com idade, tá, gente? Eu tenho 56 anos. E a Rebeca, na verdade, eu era muito amiga, assim, próxima, né? Na mesma igreja da mãe dela. E eu havia a Márcia grávida. Quem diria que hoje, 2024, eu estaria aqui no Instagram, ao vivo, com a Rebeca que eu vi na barriga da mamãe, que vi crescer, vi uma menina forte se transformar nessa mulher profissional, serva de Deus abençoada. Rebeca, fique à vontade e a gente vai bater um papo, tá bom? Show. Se você quiser dizer quando que você me conheceu, né, Rebeca? Porque eu te conheci na barriga, né? Mas você me via Verdade, caminhar. é verdade. Gente, é um prazer estar aqui, porque exatamente como Marta falou, assim, a comunidade, eu me sinto muito honrada de estar participando da comunidade, principalmente nesse momento em que eu estou nessa transição, né? E em 2024 virei mãe, e foi uma transição, assim, muito completa, muito inteira, assim, escolhi mudar a minha vida por completo. Não foi imposto pela maternidade, mas eu quis me entregar e quis me entregar para muitas outras coisas. Então, assim, a comunidade veio para me ajudar de uma maneira assim muito forte nessa transição de me reconhecer nesse processo, nessa transição de entender a mulher que eu sou, que eu não preciso me adequar à maternidade de outras pessoas, que eu não preciso me adequar ao que as pessoas, à experiência de outras pessoas, tanto profissional quanto pessoal, como dona de casa. Então, assim, eu tô nesse momento podendo experimentar o que de melhor nessa transição que a comunidade traz para mim, porque eu vinha de uma vida assim super hiper mega agitada, trabalhava o dia inteiro, estudava o dia inteiro, quando não estava trabalhando, estava estudando, e hoje me pego sem trabalhar, sem estudar, e virei dona de casa, tô fazendo um feijão bem gostosinho, tá? Não tá.
Ainda não está 100%, mas está ali no caminho. E limpando a casa, sempre cuidando do meu lar. Está sendo uma experiência assim, muito boa, muito transformadora. E eu estou gostando. Eu Que estou legal. gostando exatamente por ter essa transição. Você Então, viveu um assim, processo ao contrário, né? Porque geralmente é um fardo. Para você foi uma experiência diferente. Porque você é uma sim, mulher sim, profissional, concluiu a faculdade, foi trabalhar, estudar, continuar estudando, faz mestrado, faz doutorado, aquela correria toda da vida de casada também, para conciliar. E aí fez essa escolha de viver esse tempo para casa com o Davi e vivendo tudo que você não viveu, na verdade, no início do casamento, né? Porque você foi se exatamente. adequando. Exatamente. Então, E aí a comunidade, assim, tem sido incrível. O último momento que a gente teve no Coffee, eu tive tanta conexão, assim, pude estar perto de mulheres tão fortes que passaram por transições tão importantes, assim, eu aprendi demais. As conexões daquele encontro, assim, eu ainda estou, sabe, pensando, lembrando, vendo no meu dia a dia. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje, dividindo com vocês e participando da comunidade. para quem não acompanhou no Instagram e também não pôde estar presente, o Coffee Time, né, um café organizado pela comunidade das mulheres de pés descalços, acontece numa cafeteria que a gente escolhe. A pessoa paga o ingresso, mas o consumo é por parte dela. Geralmente a gente libera, né? Organiza de 3 a 4 opções de cardápio, com preços variados. E é um encontro para trocar vida, né? A gente, mulheres, são convidadas para compartilhar como foi descalçar os pés. Porque todas nós praticamente nascemos com um sapato com uma forma para nos fazer caber, né? Nos fazer caber. Se você nasce com um determinado tipo hoje, então, que a gente está vendo o boom da classificação, né? De transtornos, a necessidade de nomear uma diferença, de nomear uma estrutura que é diferente daquilo que se chama como normal ou comum, né? De que não está numa norma, crianças atípicas, ou com. Quer dizer, nós todos somos diferentes, né? Mas se tem uma diferença que chama mais atenção, você leva um rótulo e você vai crescendo. Independente dessa situação, você vai crescendo os sapatos, você vai buscando se ajustar aos grupos, às regras, ao que se determina do que tem que se comer, vestir, a cor da moda, o cabelo da moda, né? E ao longo da nossa vida a gente vai se conformando. Não estou aqui fazendo uma apologia às regras e às leis de convivência, porque elas são extremamente necessárias, não é sobre isso. Mas quando eu decido calçar um sapato, precisa ter sido a minha decisão. Como foi da Cinderela, né? Que ela ficou lá sem calçar o sapato, e depois ela apareceu para calçar um sapato que provavelmente deve ter machucado muito o pé dela, porque um sapato de vidro, gente, ninguém merece, né? Ele não se amolda ao seu pé. É sobre isso que a gente está falando. Sobre as situações e circunstâncias da nossa vida, que o nosso pé não cabe ali, né? A nossa vida não cabe ali. Então a gente começa a adoecer. As nossas emoções adoecem porque a gente não cabe naquele espaço, a gente não cabe naquele grupo, a gente não cabe naquelas regras. Às vezes a gente se esforça para caber. Então a comunidade de mulheres de pés descalços veio na contramão de tudo isso, né? Vem como um suporte e uma inspiração para essas mulheres descalçarem os seus pés, andar descalço, né? Criar a sua própria forma e o seu padrão. É isso. E para você, Rebeca, que momento que você está vivendo agora? Você falou que agora está mamãe, Davi vai completar, ou já completou um aninho? Vai completar a semana que vem. Semana que vem, um aninho. Quando você olha assim para trás e você se vê hoje, Eu muito. me sinto, Ah, eu me sinto muito, muito mais forte do que eu esperava, sabe? Porque não me imaginava
vencer os desafios, né? Que a gente sempre ouve das experiências, exatamente isso que você está falando. A gente ouve das experiências dos outros e a gente tenta se moldar de acordo com as experiências dos outros. E sempre uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é que a nossa experiência é a nossa experiência, né? A Exatamente. nossa, o nosso viver, a nossa história, e assim, até um pouquinho disso que eu vim compartilhar com vocês hoje. A gente tem uma história, e a nossa história que diz como eu vou me comportar e como que vai ser aquela situação, aquele desafio para mim. Então, se esse último ano, se eu puder te falar assim, de como foi que eu vivi uma experiência que eu já ouvia muitas pessoas falarem, que é a maternidade, e para mim foi completamente diferente do que as pessoas falavam, sabe? Eu experimentei desde a gravidez, sabe? Até o parto, pós-parto, esse primeiro ano do bebê, eu experimentei diversas sensações, uma experiência assim, incrível, em que eu nem sequer imaginava que poderia ser e como poderia ser, sabe? Foi um aprendizado assim, completamente fora da caixa, completamente diferente do que eu imaginava. O que que você imaginava, assim, só para a gente ter uma ideia? Então, eu tinha medo, Ah, tá? medo, Porque medo morria de de medo. engravidar. Medo de engravidar, eu tinha medo de como ia ser o parto, porque minha mãe quase morreu nos dois partos, tanto no meu quanto da minha irmã. Eu tinha medo do pós-parto, porque a minha mãe teve síndrome do pânico, teve diversas situações complicadas e eu via muitas pessoas falando. Eu tinha medo de como ia ser as noites sem dormir. Eu tinha medo de como seria ficar o dia inteiro trancado dentro de casa, tendo que cuidar do bebê, sabe? Então, era medo de. É exatamente o que você está falando. Eu tinha medo a partir da experiência dos outros. Mesmo que os outros eram experiências fortes, minha mãe, minha irmã, mas era experiência de outras pessoas, não era a minha experiência. Então, ter a minha experiência dentro da minha própria história faz toda a diferença, né? Sim. O bacana de tudo isso é que você fala de coisas comuns, né, do dia a dia, né? Coisas reais que muitas mulheres às vezes vão postergando, né? Demorando para tomar essa decisão porque ficam baseadas no que pensam a respeito do que foi dito sobre o outro. Exatamente. Porque Um exemplo que eu ia te fala. dar, tipo, todo mundo, assim, que é a imensa, esmagadora maioria das pessoas fala que, filho, é muito trabalho, filho, não sei o quê, a gente vai ouvindo isso, né? A gente quer se preparar quando for ter o filho, é muito trabalho, muito trabalho. E assim, eu e Caleb, a gente olha um pro outro e fala assim, cara, como que as pessoas conseguem falar mais do trabalho? Porque é uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa, tão sem palavras, que o trabalho é pequeno. Assim, é muito trabalho, mas nunca vi nada maravilhoso na vida não ter trabalho, né? Então, assim, a gente fica espantado, assim, como o foco é para o trabalho e não para o quão gigantesco que é essa experiência de ter um filho, né? De viver esse desenvolvimento. Eu, Então, eu, eu me lembro, Rebeca, que na verdade você já foi uma pessoa da comunidade sem a comunidade ainda estar criada, né? Já é bom a gente falar isso, porque parece assim, a comunidade acabou de aparecer, né? Tem aí 2 anos de percurso, mas já era um trabalho que não era trabalho para mim, né? A gente, como eu falei, quem não está aqui no início, a gente se conhece há bastante tempo. Por acaso é Rebeca, a gente abriu lá na comunidade para as mulheres se inscreverem no nosso anúncio e abaixo do anúncio colocar ou mandar pelo direct a palavra história, que queiram participar desse quadro contando uma história da sua vida de superação, né? Que é o nosso foco aqui. Mulheres que utilizaram da sua força e do seu potencial para vencer os desafios da sua vida. E aí, por a gente ser muito próxima, Rebeca me recorria, né? Me recorri em cada etapa, né? Em cada situação, socorro e compartilhava, né? De questões. E ainda bem que eu já havia vivido essa transformação, né? De descalçar os pés, porque eu também, ao longo da minha vida, durante muito tempo, eu tenho aí alguns diagnósticos e eu vivi ao longo da minha vida
me esforçando muito para caber no horário, para caber no tempo, para caber na organização. Então, eu me sentia culpada, porque eu era muito acelerada e as pessoas eram mais, não lentas, né? Cada uma no seu tempo, porque as pessoas têm tempos diferentes. Então, eu tinha um tempo diferente, eu percebi o quanto esse meu tempo incomodava as pessoas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e as pessoas se assustarem com isso, porque elas faziam, enquanto elas faziam uma, eu fazia várias, enfim. E ao longo da minha vida, eu sempre me esforcei para caber no tempo, para caber nas regras, para caber no lugar. E me fragilizei muito. E quando eu dei essa virada, né, que eu descobri o que eu tinha, por que, que eu comecei a estudar o meu funcionamento, porque eu descobri numa palestra, assistindo uma palestra, eu falei assim, gente, ela está falando de mim. Eu lembro que eu fiquei chocada. Ela contou exemplos de coisas que eu havia feito na minha adolescência. Eu estava recém-casada, tinha 23 anos, mais ou menos, a idade da minha filha caçula. E eu fiquei assustada, gente. Eu fiquei tão emocionada que eu chorava. Eu chorava, as pessoas do meu lado ficaram assustadas para saber o que estava acontecendo. Porque ela falava, né? E eu falava, gente, ela está falando de mim. Peraí, né? Como que ela não me conhece? Foi isso mesmo, gente. E aí eu fui estudar, me envolvi com a psicopedagogia, depois psicanálise, depois psicologia, sempre buscando uma resposta. E eu fui aprendendo que eu não tinha que caber, né? Eu fui criando, então, estratégia para descalçar os meus pés e viver aquilo que eu posso viver dentro do que eu consigo dar conta. Não para agradar o outro, né? Respeitar o outro, mas me respeitar primeiro. Respeitar o meu tempo, o meu limite e viver bem com isso, né? E se o outro se incomoda com isso, quiçá, né? O que a gente pode fazer. Então, continua, porque a história é sua, eu vou ficar aguardando aí você com mais detalhes. Assim, quando a gente pensando assim, qual história de superação? Tiveram alguns desafios grandes, sabe, que eu passei na vida, mas nenhum se compara com a superação do período que minha mãe ficou doente e o período depois que ela faleceu. É, foi assim um momento de extrema dor, né? Foi uma separação muito forte. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga, a gente gostava uma da companhia da outra. E aí o processo de doença dela veio junto com um ano muito difícil de trabalho, um ano muito difícil eu estava terminando de escrever a dissertação do mestrado e foi um ano muito cruel para mim, assim, sabe? Extremamente pesado. E no processo assim de falecimento, ela ficou doente 9 meses. E depois eu entendi que esses 9 meses eu estava sendo gerada uma nova Rebeca. E por isso que eu posso te falar que foi o meu maior processo de superação. Porque eu vi os 9 meses de doença da minha mãe, eu vi ela sendo transformada, é claro, mas eu também. Os 9 meses que ela passou doente, eu fui sendo forjada para ser uma nova Rebeca. Uma Rebeca que iria caminhar a minha história, né? Totalmente diferente. E no dia 18 de setembro de 2017, quando ela faleceu, eu tinha, eu já estava fazendo terapia, né? Por indicação de Marta, e foi extremamente importante para eu passar nesse processo. E aí tinha marcado a sessão no dia do falecimento dela e eu fui. E, e nessa sessão a gente falou o quanto eu precisava ressignificar, porque a minha mãe estava centralizada muita coisa nela, né? Estava centralizada não só a mãe, a questão da maternidade, que é fortíssima, mas a questão da amizade, a questão do que ela falava para mim era, sabe? Era muito importante, muito forte, toda a opinião dela, era a primeira pessoa que eu queria ouvir opinião, e eu precisei viver esse processo de ressignificar, de canalizar tudo aquilo que eu tinha nela, então eu precisei dar um pouquinho para cada pessoa, um pouquinho que tudo aquilo que eu canalizava na minha mãe, eu precisei olhar para as pessoas que estavam comigo, caminhando aquela nova história.
Então, é um maior processo de superação da minha vida. Foi a partir do dia 18 de setembro de 2017, quando eu me encontrei com 27 anos, me sentindo totalmente perdida, me sentindo de fato, sabe? As pessoas falam, né, a orfandade é muito forte, realmente é muito forte. Eu me senti, já tinha 27 anos, já era uma adulta, casada, formada, já trabalhava, mas eu me senti literalmente uma criança perdida no mundo, sabe? Por ter perdido a minha mãe. E aí esse processo de superação foi muito, muito forte, muito intenso, e me transformou numa mulher assim, até mesmo para superar esse desafio que a gente estava falando agora da maternidade, de superar os medos. Eu me senti muito mais forte, porque eu fui transformada naquele período de dor, naquele luto, né? E, assim, o que me ajudou, sem dúvida, né? A terapia foi extremamente importante, o apoio, né? Das pessoas próximas, o seu apoio, Marta, o apoio de cada um que teve comigo naquele momento. E também o que a minha mãe aprendeu no processo que ela viveu, esses 9 meses de doença, ela, Deus falou algo com ela que me ajuda a viver os desafios até hoje. E eu me lembro muito bem do dia em que ela me deu essa lição. Ela estava assustada com todo o diagnóstico, com o que estava acontecendo, chorando muito. E ela virou para mim e falou assim: filha, todo mundo tem a sua história com Deus. E desde o momento em que eu fiquei sem ela, sempre vem essa segurança de que todo mundo tem a sua história. Então, independente do que a gente passa, independente das circunstâncias, eu tenho a minha história. Eu tenho a minha história para viver, eu tenho a minha história para contar, como você falou no início, né? Eu tenho uma mensagem para compartilhar. E essa lição que ela deu me deu força para vencer os próximos dias, desde então, desde que ela foi embora. E até hoje eu me lembro disso. Todo mundo tem a sua história e eu tenho a minha. A minha história não é a sua história, não é a história da minha irmã, não é a história da minha prima, não é a história da minha amiga, não é a história da blogueira que eu sigo, de quem tem muito sucesso na vida. A minha é a minha história. São as minhas particularidades. É formada das minhas dores e das minhas alegrias, das minhas conquistas, das minhas perdas, das minhas frustrações. Essa é a minha história em que eu sou protagonista dela mesma. É forte. Forte porque o luto, né, é um dos temas que a gente vai trabalhar no nosso grupo com a comunidade daquelas mulheres que já estão fazendo, que vão fazer parte da comunidade. O luto é um desses temas, né, assim como abuso, enfim, outros temas, porque quando eu conto a minha história ali no Instagram, eu estou já dando um vislumbre de que temas serão destacados na comunidade, né? Porque não deixa de ser, vai ser um grupo de trabalho, mas um grupo terapêutico também, para que essas mulheres tenham esse lugar para contar essa história, consigam ressignificar e fazer alguma coisa com essa história. Porque ressignificar é muito importante. Então, eu falo dessa dor, ela existe, eu não apago. Quem diz que viver o luto, superei o luto, né? Não existe isso. Você sempre vai ter saudade, você sempre vai se emocionar, você precisa falar sobre isso. Enquanto você fala, esse novelo vai se desfiando e você vai dedicando esse espaço, digamos, né? Esse espaço aqui de amor que você dedicava, você vai compartilhando, porque você fica um copo cheio de amor, né? Um copo cheio, a pessoa se vai, mas o sentimento fica. E fica muito carregado de sentimento. Aquele sentimento fica ali aprisionado. Você fica cheia de sentimento. Então você precisa isso que a gente chama de ressignificar. Encontrar outras pessoas, encontrar
ressignificar a sua história de forma que você compartilhe desse amor, que você fale dela, do quanto ela foi importante, que você se remeta a ela, que você fale dela para o seu filho. Ó, essa foto aqui é da sua vovó, né? E esse amor que você tem, lembrar das histórias, rir, chorar, todo mundo junto em família. Essa coisa de que esconde, não deixa de falar, não toca no assunto, não. E ter respeito com as pessoas que chegam no seu momento de luto, que tem gente que fala assim, gente, mas essa pessoa já faleceu há um ano, você ainda está assim? Porque cada um tem o seu tempo, tem o seu processo para ressignificar, né? A partir de um determinado tempo, sim, a gente tem que recorrer a um profissional, porque passa a ser algo mais importante. Agora, a ajuda de um profissional para ajudar nesse momento é muito importante, porque a gente não dá conta sozinho, né? A gente não dá conta sozinho, a gente cava um buraco e entra dentro. Tem pessoas que disfarçam, 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 e disfarçam tanto que daqui a pouco elas não sabem mais quem elas são, de tanto que elas disfarçaram, né? E eu vejo isso, né? Como que você... Essa é a história do Conte-me uma História, né? De como você usou essa dor para você criar vida. Olha quanta coisa você conseguiu ressignificar e criar a partir dessa dor. Porque você tinha muita energia aí guardada. Você deu continuidade ao seu doutorado, você encarou a maternidade, começou a gerar esse filho, porque o filho é gerado primeiro, né? Aqui dentro, ele é gerado aqui, ele é gerado no mundo espiritual, e aí ele vai se tornando uma realidade, conversando, a história do nome, e escolher a roupa, e ver como vai organizar o horário da vida, ele está sendo gerado. Antes dele existir, ele já está sendo gerado ali, né? Ele tem uma história, ele vem carregado de história. Esse menino que toma todo o espaço, todo o tempo, né? Toda a energia. Esse menino abençoado, avivado, menino avivado, menino do fogo. Verdade. Isso aí. Mas aí, é, e agora? Que você tem vivido esse momento que parece assim, né? Larguei o trabalho, virei dona de casa, vou lavar louça, cozinhar comida, vou para o mercado 7 horas da manhã, vou ao mercado 7 horas da manhã. Agora, né? Porque as mulheres hoje, ainda hoje, brigam muito pelo seu espaço profissional. E algumas vivem o seu grande desafio de equilibrar, né, a sua profissão, com a sua casa, com a vida em família, com o seu ministério. E aí, em que momento que você está aí vivendo? É uma coisa que eu ia falar no início, assim, a comunidade tem me ajudado também a ver tudo isso de uma forma mais leve, sabe? Porque quando a gente fala assim, a sociedade traz pra gente muito pesado, Sim, né? Traz pra gente ter que dar conta disso tudo e tal. E na comunidade a gente consegue ter essa conexão e consegue ver que a gente consegue ser uma mulher forte, consegue fazer o que a gente quer fazer e de uma forma leve, sim. né? Então, esse aprendizado tem sido muito forte para mim aqui, com as mulheres de pés descalços. Entender que eu posso ser livre, eu posso ter os meus pés descalços e ainda assim dar conta do que eu quero dar conta, né? Isso aí. Você Fazer o que escolhe as eu quero prioridades, né? fazer. Você determina as prioridades, E sem que alguém aí, lhe diga. então, o processo profissional que eu estou vivendo, assim, é mais incrível. É, assim, é contraditório falar isso, né? Porque eu acabei de falar que eu estou em casa, sendo dona de casa e estou amando esse processo, mas, ao mesmo tempo, eu nunca me estive tão satisfeita profissionalmente. É Incrível uma loucura, né? isso. Tá o quê? Virou a especialista do feijão. A gente está dando aí os primeiros passos para nossa empresa, eu e o meu marido, e usando todo o conhecimento que eu tenho desses anos aí de estudo, né? Agora eu estou cursando pós-doutorado, na área de educação financeira,
E os primeiros passos que a gente tem dado da empresa é exatamente assim, por isso que quando me perguntam, eu falo, eu sou apaixonada pela comunidade das mulheres pés descalços, porque casa, a visão, a missão casa exatamente com o que a gente tem vivido hoje, e até mesmo com a empresa, assim, que os sonhos, as nossas metas, a, olha só, o nome desse quadro aqui que a gente está é Conte-me sua história, né? Sim. O nome da empresa é Conte-me. Olha que Cara, interessante. Conte-me, que traz o sentido de control of me, você no controle. A gente fala sobre finanças, incrível. né? A gente fala sobre finanças, de você estar trabalhando não só a partir do dinheiro, dinheiro de menos. O mais importante é você estar no controle das suas emoções, você saber lidar com as suas escolhas, com o que você quer. E a ideia do que a gente tem trabalhado hoje nesse projeto novo é de você, exatamente, de você estar no controle da sua própria vida, das suas escolhas e no que o produto final é você estar com uma vida financeira saudável, sabe? Mas é todo um caminho aí que a gente tem trilhado e a gente tem desenvolvido esse projeto que está sendo incrível, porque eu tenho conseguido trabalhar ele dentro de casa, né? Com meu marido, com o filho, a família inteira está O aí mundo digital participando. maravilhoso. Exatamente, exatamente. Que legal, que momento maravilhoso. Quer dizer, se você não tivesse tomado essa decisão, eu me lembro de como foi desafiador para você decidir que estava na hora de sair do trabalho, né? Porque, vou fazer como? Vou organizar minha vida com o bebê como? Vou deixar com alguém? Vou pagar alguém para ficar? Vou para cá, vou para lá, né? Tinha um trabalho que exigia bastante. E você, nesse processo, decidir que precisava fazer uma escolha, viver uma outra vida, se organizar de uma outra forma para poder viver a maternidade. Também você tinha necessidade desse Sim, tempo, né? De se dar o sim, tempo. Porque isso é muito importante. A pessoa perceber que se ela trabalha 8, 9 horas, 10 horas por dia, né? Em algum momento ela precisa ter um tempo para ela. Você pergunta, tá legal, você trabalha de segunda a sexta. Ah, você tem sábado e domingo, mas qual é o tempo que você tem para você? Para viver a sua solitude, de estar com você mesma, né? Eu fiz até um quadro, tome café, de ir a uma cafeteria sozinha com um livro, de voltar a fazer um crochê, de fazer uma caminhada sem filho, sem marido, sem ninguém, sem amiga. Muita gente não consegue. Muita gente não consegue esse silêncio de estar a sós consigo mesma. E eu lembro quanto foi desafiador para você decidir, não, está na hora de eu ficar em casa, a minha renda vai reduzir, a gente vai ter que, claro, você veio se organizando durante um tempo. E depois tinha esse sonho guardadinho, né? Guardadinho. Ai, não sei, tal. Gente, está na hora de viver seu sonho. Gente, porque parece loucura, tá? Você sair dali de um trabalho seguro, onde todo mês você tem aquela renda, aquela segurança, para você, que esse é o nosso desafio na comunidade, você viver o máximo do seu potencial. Se Rebeca estivesse lá naquele trabalho maravilhoso que ela tinha, né? Tinha uma renda boa, conseguiu organizar sua vida, né, realizada profissionalmente, te dá conta durante um tempo. Um bom salário, ele te segura durante um tempo. Mas enquanto você não tira da caixinha, aquilo que está dentro de você, que é uma mensagem que só você tem, seja ser professora na escola dominical, né? Seja ajudar numa comunidade servindo sopa à noite, seja, né, enfim, fazendo crochê, tirando uma tarde para estar numa associação, ajudando e apoiando pessoas. E dentro de você tem uma mensagem que está para além das suas horas de trabalho, que é uma hora de doação. É disso que a gente está falando. Agora, se você puder agregar a sua mensagem a esse valor da sua mensagem, a sua forma de também ganhar dinheiro, que são coisas diferentes, ganhar dinheiro e agregar valor
a esse dinheiro, melhor ainda, que foi o que a Rebeca descobriu, né? Tinha esse sonho aí, desde quando Verdade. começou a fazer o mestrado, trabalhar com contabilidade, ensinar as famílias a ensinar finanças para os seus filhos, a crescer no aprender a lidar com o dinheiro, com as escolhas. Isso sempre incomodou a Rebeca, desde muito cedo. Foi para o mestrado estudar tudo isso, fez uma pesquisa, partiu para o doutorado. Falou, poxa, eu preciso. Mas eu vou até pegar para mostrar para vocês. Em primeira mão, eu estou mostrando já uma próxima atividade da comunidade na nossa atividade presencial. Ó, diga-se de passagem que não é qualquer caixinha, né? Foi lá na sua caixinha de sonhos guardada, né? Falou, não, eu tenho uma mensagem, eu tenho alguma coisa para ensinar e você não pode morrer com essa mensagem. Porque se a sua mensagem, essa mensagem é sua, só você pode compartilhá-la. Eu falei, não, eu vou apostar. Eu falei, ó, mete a cara, vai embora, é isso, se vira. Vai fazendo, vamos fazendo. Eu já havia passado por esse processo, né, de criar um produto digital. Eu falei, vai embora, mete a cara. E há poucos dias também aí criou, produziu com seu marido, apresentou, né? Teve todo um outro percurso aí também. E depois ela veio, estou querendo saber, não sei se eu faço, meu filho, não tem dúvida. Mergulha. Aproveita que ainda está recente. Mas está aí com o seu produto digital, depois vem, compartilha lá com a gente do que você está fazendo. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos que estão aí seguindo, acompanhando essa história de superação desafiadora que de um luto gerou vida nova, né? Gerou novidade de vida. O Davi está aí para provar isso. Seu maridão, parceiro, acredito que estão mais juntos do que nunca, porque pensar sozinho é muito ruim, né? Então, compartilhar esse sonho, acreditou no seu sonho. E ele também é de uma área administrativa muito, né, muito compromissado e responsável. Ele tem uma visão, casou muito bem isso, né, gente? É incrível. Quem os conhece, a Fernanda, aí o pessoal dando agradecendo a Rebeca, mandando beijos do luto. Ó, ainda mandaram expressão, né? Do luto à luta. É A Carla, verdade. minha amiga, colocou aí, ó, do luto à luta. Verdade. Exatamente. Ressignificar as nossas dores, né? Ressignificar. Porque a gente ainda está vivo, você está aí usufruindo de tudo que a sua mãe te ensinou, né? Exatamente. Daquilo que ela ainda representa para você, né? Ainda representa para você e representou para todos aqueles que ela conheciam, que a admiravam também. Eu só tenho a agradecer e contar, né, que você foi a primeiríssima. Ela participou do nosso Coffee Time, foi sorteada, é a primeiríssima, primeiríssima da comunidade, né? Primeiríssima, não tinha como ser outra pessoa, né, Rebeca? Rebeca foi Eu participando e adoro, adoro coisa. usufruindo, tá? Usufruindo sem pagar dos privilégios da comunidade, né? Mas É é um isso. privilégio. Quer deixar suas últimas palavras? Sim, queria assim, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer por você dividir a sua história com a gente, assim, os episódios, né? Cada dia você contando tão detalhadamente todo o seu processo, desde lá de trás, assim, me enriqueceu muito, aprendi muito. Já te conheci há muitos anos, né? Mas não tinha noção do quanto você já tinha passado, a sua trajetória. Então, assim, só agradecer mesmo por ter esse compartilhar, por ter tantas lições, né? Tanto aprendizado para caminhar junto, e principalmente para isso, para caminhar junto, para ter essas conexões. E agradecer todas as mulheres de pés descalços, porque eu sempre me sinto muito bem, muito acolhida. Fez muita E me sinto conexão lá naquele café, conheceu muita muito. gente. Nossa, Foi único, foi assim né? foi Forte, incrível, muito Marta. Eu forte. saí dali, sabe, quando você sai, eu cheguei em casa falando, Caleb, isso e aquilo.
Foi incrível, foi incrível. Cada atividade, assim, eu saio muito enriquecida, mas esse último foi muito especial mesmo. Então, assim, só agradecer a comunidade e me Dizer, né, sinto. Rebeca, que a gente está organizando últimas vagas da nossa imersão em fevereiro, 14, 15 e 16 de fevereiro, em Lumiar, né? Ansiosíssima, muitas coisas inimagináveis, porque essa cabeça aqui é criativa, sem contar com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Muita criatividade, deixando Fernanda louquíssima, né? Vai ser muito bacana, vai ter um passeio às cachoeiras, vai ter saída à noite para comer pizza de massa de aipim, vai ter dinâmicas, vai ter muito choro, que esse é o nosso objetivo na comunidade, né? Acompanhar esse processo de descalçar os pés, de criar novos passos, independente de ter sapatos, né? Porque a gente não precisa de sapatos para caminhar. Verdade. É verdade. Olha, a gente já está aqui nos minutos finais. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Próximo, na quarta-feira que vem, com uma outra pessoa, a gente já tem mulheres assim na fila para participar daqui desse quadro Conte-me Sua História. Rebeca, muito obrigada. Obrigada a Esse é um você. privilégio, né, poder ter feito parte da sua vida e ainda está fazendo. Né, essa mulher maravilhosa que você tem se transformado e tem construído, né? Porque a gente vive fases, né? A gente vive em fases, a gente tem uma jornada, tem momentos que a gente está um pouco melhor, tem momentos que a gente está mais abatida, mais enfraquecida. Rebeca estreou com chave de ouro aí, Rebeca. Obrigada, Olha, e tem Fernanda. muita mulher que já está lá no grupo da comunidade, que participou do Coffee Time, tá? Trate, Dona Cíntia, que estava por aqui, tem outras pessoas que eu vi também. Trate de colocar lá a palavra história no direct, para poder entrar aqui ao vivo e contar a sua história de superação. Não vamos esperar o café. Ah, quero dizer para vocês também que esse ano a gente tem versão café Coffee Time em Nova Friburgo, num lugar muito especial. Uma no Rio também, que eu já fui convidada para fazer lá. E mais no finalzinho do ano em São Paulo. Então aí, Saquarema também está na fila, tá bom? E aí vai se organizando para estar presente, né? Então vai ficar só com gostinho vendo os vídeos. Ó, um beijão, pessoal. Ávila, Ávila, ó, quero você aqui no Conte-me Sua História, hein, Ávila? Vamos desvirginar aqui em você, na live. Viu as suas fotos que eu postei no seu aniversário? Divertidíssima falando. E ai, eu fico envergonhada. Falou horrores. Encantou todo mundo. Ó, quero você nas lives, hein, Dona Ávila? Tata de escrever lá a história no direct. Pessoal, um beijão. Até a próxima. Acompanhe as nossas histórias pelo Instagram. Um beijão. Beijo. Tchau.